começar um novo tempo. Podemos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Coríntios, na segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 4, vamos ler o versículo 16. Para que o Senhor nos possa ministrar hoje. Amém. Já estamos todos lá. 2 Coríntios 4, 16. Diz assim o apóstolo Paulo, através da direção do Espírito Santo: por isso não desanimamos, há versões que dizem não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Senhor Espírito Santo, muito obrigado por tudo o que já tens estado a fazer no louvor, muito obrigado por este dia especial que separaste para nós. Entregamos esta ministração nas tuas mãos, entregamos cada vida nossa, Senhor. Entregamos as crianças, entregamos quem está cá em baixo, Senhor. Que esta palavra possa ecoar no nosso coração, mas possa, acima de tudo, ser tocada por Ti no espírito de cada um de nós. Que a gente possa ser mudados e transformados por esta Tua palavra. Tu possas abrir os nossos ouvidos espirituais nesta manhã, Senhor. Tirar todo o cansaço, toda a preocupação, até todo o desânimo que algum de nós possa ter, para podermos encarar este novo ciclo, para podermos encarar a mudança que Tu tens para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas nossas vidas. Muito obrigado pela salvação que fizeste por cada um de nós naquela cruz. Toda a honra, todo o louvor é para Ti. E nós declaramos que este tempo está selado pelos anjos do Senhor, que este tempo está selado pelo Espírito Santo do Deus vivo, para que haja mudança, cura e transformação. No nome santo de Jesus. Amém. E amém. Eu não sei como é que estamos animados, estamos preparados. Hoje o dia até amanheceu um pouquinho triste, não é? Parece a música que nós cantámos, não é? O dia amanheceu triste quando o povo achava que Jesus estava morto no sepulcro, o dia amanheceu triste. Mas quando eles chegaram lá e viram que a pedra estava retirada e que Jesus não estava lá, até o dia se alegrou, porque o mundo se alegrou, porque o nosso Salvador está vivo, amém? Jesus não morreu. Jesus não é igual a Buda que está enterrado num lugar. Jesus não é igual a Maomé que está enterrado num lugar qualquer. Jesus está vivo. Quem já teve o privilégio de ir a Jerusalém e ver o túmulo de Jesus, eu já tive esse privilégio, a gente chega lá e tem uma placa a dizer: Ele não está cá porque Ele vive. Não há restos mortais de Jesus porque Jesus está vivo. E isso faz toda a diferença na vida de todos nós. Faz toda a diferença, acima de tudo, na forma como nós podemos e devemos encarar a vida. E uma coisa que nós aprendemos na Bíblia é que a revelação que Deus tem para cada um de nós é algo progressivo. Deus não nos enche da sua palavra num minuto, no momento em que aceitamos Jesus. Deus não é nesse fim de semana que muda a nossa vida. Vai mudando, é um processo em que nós vamos crescendo, vamos aprendendo, vamos mudando coisas, vamos olhando para o espelho e perceber cada vez mais que aquele reflexo que a gente está a ver no espelho é alguém que não nos agrada. E sabemos que Jesus nos pode mudar e nos pode fazer até mais bonitos. Jesus faz esses milagres, mas acima de tudo, bonitos no coração, trazendo mudança. E é um processo em que nós vamos avançando. Temos este exemplo do apóstolo Paulo, que escreveu esta carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo era um homem completamente religioso, era um homem que dominava as Escrituras, era fariseu. E qual era a missão dele? A missão dele era perseguir aqueles que se diziam já na altura seguidores de Cristo, embora ainda não se falasse em cristãos, dizia-se que eram aqueles que eram o caminho, não é? E ele perseguia-os, entregava-os à prisão e tinha prazer em vê-los ser mortos. Tinha prazer em vê-los ser apedrejados. Porquê? Porque ele tinha a religião no seu coração. Ele ainda não tinha Jesus. Mas um homem que era, embora fizesse o bem, o que era certo aos olhos dele, mas que era mau, pôde ser mudado e ser transformado ao ponto de escrever debaixo da direção do Espírito Santo, de fazer orientações, indicações daquilo que Jesus tinha para cada uma das igrejas. Então, se com o apóstolo Paulo foi possível, porque é que contigo e comigo não há de ser? Claro que é possível nós mudarmos, nós deixarmos de ser pessoas intolerantes, pessoas impacientes, pessoas que não respeitam o próximo, pessoas que não têm os valores bíblicos, pessoas que têm os valores do mundo, que é aquilo que a gente foi aprendendo desde que nasceu, e podermos mudar. Claro, isto é o que se chama a revelação progressiva que Deus vai fazendo em cada um de nós, à medida que nós conhecemos a sua palavra. Nós temos esse exemplo até pelos personagens bíblicos, desde Adão até aos discípulos de Jesus. Percebemos que cada personagem bíblica
com algum relevo que foi aparecendo, tinham um entendimento um pouquinho maior de quem era Deus. Porquê? Porque Deus se ia revelando e estas pessoas iam absorvendo também tudo aquilo que Deus ia ensinando. Adão conheceu pouco de Deus porque se afastou logo de Deus. Abraão já conheceu mais, Moisés já conheceu mais, Isaac conheceu mais, Davi e por aí fora. Porquê? Porque foram moldando o seu coração. E é isso que nós percebemos através de nós próprios. Eu tenho a certeza absoluta que aqueles de nós que já têm Jesus no seu coração, se de facto temos tentado deixar o Espírito Santo mudar a nossa vida, nós hoje, se olharmos para trás, dizemos assim: como é possível eu ter sido aquela pessoa? Como é possível eu ter sido aquele marido intolerante, aquela esposa que não era sábia, que arranjava problemas a toda a hora? Como é possível eu ter sido aquele pai que não sabia fazer o certo, aquele filho que não respeitava a autoridade do pai? Como é possível? Porque éramos assim. E não estamos aqui a culpar ninguém, porque não há ninguém aqui que possa dizer: não, eu nasci especial. Não, nascemos todos em pecado, que é o que o Senhor nos diz lá em Romanos. Todos estávamos fora da presença de Deus. Nenhum de nós era melhor, nenhum de nós é melhor. Todos somos diferentes, a trilhar um mesmo caminho, que é chegar o mais perto possível da estatura do varão perfeito que é Jesus. E é uma coisa que eu aprendi na minha caminhada cristã, é que nós nunca podemos, nunca devemos apontar o dedo a ninguém. Porque quando a gente aponta o dedo a alguém, nós temos 3 dedos apontados para nós. Por isso é que o Senhor nos diz na sua palavra. Às vezes a gente preocupa-se muito com aquilo que o irmão possa estar a fazer de errado ou a irmã. Vemos o cisco no olho do irmão e não vemos a trave, a mosca gigante no nosso olho. Porquê? Porque muitas vezes a nossa carne está mais preocupado com o que o outro está a fazer certo ou errado. A gente tem que se preocupar com o nosso coração. É o que Jesus nos diz, é o que Jesus nos ensina. E como eu estava a dizer, à medida que nós vamos sendo transformados pela graça de Deus, nós vamos ter melhores condições para fazer as escolhas certas. Deixem-me dar-vos um exemplo. Se nós não soubéssemos, quem não souber conduzir, quem não tiver carta de condução, nunca vai poder conduzir um carro legalmente, mas quem nunca sequer aprendeu a conduzir pode até ter muita vontade de conduzir, mas quase de certeza que a primeira vez que conduzir aquilo não vai correr bem. Ou vai bater, ou vai fazer alguma coisa de errado. Porquê? Porque teve que aprender, teve que ganhar prática para poder depois fazer viagens em segurança, saber estacionar, fazer essas coisas todas. Ou seja, há uma aprendizagem, há uma decisão: eu quero aprender a conduzir, eu faço as aulas, alguém me ensina, eu tiro a carteira de condução e eu conduzo. Connosco, cristãos, não é diferente. Nós tomamos uma decisão que é aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, e depois, à medida que deixamos o Espírito Santo tocar no nosso coração, nós vamos começando a fazer as escolhas acertadas, as decisões acertadas, muitas delas contrárias àquilo que nós antigamente fazíamos, e à medida que nós vamos fazendo essas escolhas certas debaixo da palavra de Deus, nós vamos começar a conhecer coisas de Deus que nós não conhecíamos até àquele dia. Porquê? Porque o Senhor diz na sua palavra em Jeremias: busca-me e eu te mostrarei coisas que tu não conheces. Ou seja, à medida que nós vamos buscando o Senhor, nós conhecemos mais dele. Ao conhecermos mais dele, percebemos quão longe dele estamos. E isto é um ciclo positivo em que nós vamos melhorando e cada vez percebemos: eu ainda tenho coisas que não estão bem e vou mudando. Isto é fácil? Não. Mas é possível? É. Porque é o Espírito Santo que nos capacita, que nos dá essa forma, essa força de nos ultrapassarmos a nós próprios. Isto não tem nada de místico. Não é preciso usar a varinha do Harry Potter para fazer nada. Não é preciso pagar, não é preciso fazer nada disso. É preciso ter um coração que deseja que o Senhor Jesus o possa transformar. E isto é o crescimento normal que se espera de um cristão. E como nós dizemos muitas vezes, aqui na Arca, Deus nos deu uma visão que são pessoas, que são vidas. E quando nós percebemos que cuidar de vidas não é cuidar de números, como nós costumamos dizer, Deus não nos chamou para ter uma igreja cheia de gente. Deus chamou-nos para ter pessoas cheias de Deus. Podemos não ser 3 milhões, não ser 1000, não ser 100, mas aqueles que nós somos têm que ser pessoas que vão aprendendo a ganhar maturidade, vão aprendendo a caminhar para que a sua vida esteja cheia de Deus. Porque é isso que faz a diferença. Não é um espaço com 500 pessoas. Claro, se tivermos um lugar com 1000 pessoas, sabemos que podemos atingir mais famílias, podemos chegar a mais lugares, podemos
a falar de Deus para outras pessoas. E isso é importante, mas não é o cerne. O cerne é pessoas, são vidas. É isso que o Senhor nos colocou. Por isso, nós sabemos e nós dizemos desde sempre, nenhum fica para trás. Jesus não deixa ninguém para trás. Eu sei que há um filme, e eu até é bem giro, que é o Deixados para Trás, mas isso é noutro sentido, é um filme engraçado, baseado em partes da Bíblia. Mas a verdade é que Jesus nos vai dando direção, nos vai dando dicas, nos vai ensinando pequenos detalhes e vai dizendo, através da sua palavra, no ministério que Jesus teve cerca de 3 anos e meio, nós percebemos a intenção de Jesus não é que ninguém fique para trás. Não, tu já devias, já tens 10 anos, já és crente há 10 anos, já devias ser capaz de... Porquê? Onde é que está isso aqui escrito na Bíblia? Que nós temos que ter um limite de tempo. Se não fizer, se não for capaz de deixar não sei o quê. Isso não está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é que nós temos que tomar as decisões certas e deixar o Espírito Santo tocar no nosso coração. Abrimos as nossas defesas, porque muitas vezes ao longo da vida nós criamos defesas, criamos uma carapaça mais forte que a das tartarugas, que impede o Espírito Santo de falar connosco, porque nos vamos defendendo de quê? Das feridas, das mágoas que fomos sofrendo ao longo da vida, dos maus tratos até que alguns tivemos em criança. Isso faz com que a gente, quando olha para Deus, não vê um pai amoroso e misericordioso, mas muitas vezes vemos o pai que nos tratou mal, a mãe que nos tratou mal. E o que o Senhor Jesus nos diz, o que o apóstolo Paulo nos diz hoje nesta palavra de Coríntio, é que o homem interior, a nossa alma, o nosso espírito, se renova diariamente, mesmo que o exterior se possa corromper. E as decisões que nós tomarmos do homem interior vão impactar o homem exterior. E isto é importante nós percebermos. E tu podes estar a pensar, não, mas isto, como é que isto é possível? Como é que isto acontece? Porque é a própria vida que muitas vezes faz com que isso aconteça. As tribulações que nós vamos tendo, as circunstâncias que nós vamos apanhando, faz com que nós deixemos de cuidar do homem interior e só nos preocupemos com o dia-a-dia, com as coisas muito práticas. E nós não devemos ser assim. Todos nós aqui andamos na escola. Temos ainda quem anda na escola, quem ainda anda a estudar e agora vai começar um novo ano letivo. Nós, quando começamos, nenhum de nós, quando era criança, aprendeu, nasceu a saber ler. Amém? Ou temos algum gênio aqui escondido e a gente não sabe. Que a primeira palavra que nós dissemos, em vez de ser pai e mãe, começamos a ler o dicionário. Não. Nós tivemos que passar por fases, tivemos que aprender. E como crianças começámos a aprender a ler, a escrever, a fazer aquelas contas simples. Até que hoje uns vão para a faculdade, outros já passaram na faculdade. É o crescimento natural. Então o nosso crescimento espiritual tem que ser o mesmo. Nós começamos sem ler a Bíblia. Começamos sem saber que a Bíblia são 66 livros maravilhosos que nos ensinam sobre Deus, que nos ensinam sobre Jesus. Mas aos poucos, tal como as nossas crianças, tal como os nossos filhos, já não é só o nome que sabem escrever, já não é só umas continhas de somar que sabem fazer. Já começam a falar em física quântica, já começam a falar em geometria descritiva, já começam a falar em tantas outras coisas que para alguns é assustador, mas para outros é maravilhoso. Porquê? É o conhecimento que nós vamos ganhando. E o apóstolo Paulo fala-nos aqui nesta caminhada, nesta passagem, que a nossa caminhada não é diferente. No mundo espiritual não é diferente. Se nós não estudarmos, se nós não nos aplicarmos, nós vamos sempre estar na fase em que só sabemos dizer o nosso nome e escrever o nosso nome. Nunca passamos à fase das contas de somar, nunca chegamos à parte da álgebra, nunca chegamos à parte da física quântica, nunca chegamos à parte em que nos embrenhamos no fundo da palavra. Porquê? Porque ficamos felizes só por saber o nosso nome. Na realidade, se nós tivéssemos sido assim no mundo natural, hoje não tínhamos empresas, hoje não trabalhávamos, hoje não tínhamos carros, não tínhamos casas. Porquê? Porque ainda éramos adultos sem saber fazer nada. Portanto, o cristão é exatamente a mesma coisa. Nós podemos decidir fazer alguma coisa ou podemos decidir, não, eu fico com a salvação que Jesus me deu, eu não me vou esforçar literalmente nada. É um direito que Deus nos dá. Deus nos concede na sua palavra uma coisa que se chama livre-arbítrio, que é podermos decidir fazer o A ou fazer o B. Deus aconselha-nos sempre um dos caminhos, mas dá-nos o direito de escolher o outro. Quem é que vai perder? É Deus? Não. Somos nós que não alcançamos aquilo que Deus tem para nós. E o apóstolo Paulo fala-nos aqui nesta passagem que muitas vezes isto nos pode levar ao desânimo.
as dificuldades, o homem exterior corromper-se e o homem interior, embora se renove, mas ele começa logo a dizer que muitas vezes desanimamos. Nós desanimamos. E porquê? Como eu disse, porque há situações que nos fazem acontecer isso. E agora podes pensar assim, mas isso sou eu, porque realmente eu não estudo bem a palavra, eu não sou bem firme. Não é verdade. A Bíblia dá-nos exemplos de homens importantes e que um dia o desânimo bateu à sua porta e eles não fizeram nada de errado. Eles não estavam em pecado. Eles não fizeram nada de errado. Vou-te dar um exemplo. Todos nós conhecemos o profeta Elias. O profeta Elias acaba de ter uma luta, um desafio com os profetas de Baal, com os profetas do diabo. Vence esse desafio. E quando aquela mulher, a mulher do rei Acabe, a Jezebel, lhe diz: eu vou acabar com a tua vida, vejam bem, ele, debaixo da direção de Deus, ele viu o poder de Deus ali, viu os outros profetas todos do mal serem eliminados, a mulher dá-lhe uma palavra a dizer: eu vou acabar com a tua vida. E ele ficou como? Desanimado. Fugiu para uma gruta. E o que a Bíblia nos diz é que ele chega a essa gruta e diz assim: Deus, eu tenho vontade de acabar com a minha própria vida. Agora, vamos abstrair que é o profeta Elias que está na Bíblia. Se tu ouvisses esta história de alguém, dizias o quê? Não pode ser. Então o homem acabou de combater, imaginem, a máfia. Eliminou ali centenas de homens do mal. E porque uma pessoa lhe diz: vou acabar com a tua vida, vai se esconder e diz: eu quero morrer? Alguma coisa não bate certo. O que é que não bate certo? O excesso de cansaço que o profeta Elias tinha. O stress emocional, que na altura eles não sabiam o que era isso, mas nós sabemos. Ele sabia que Deus estava a atuar, mas nenhum de nós tem dúvidas. E emocionalmente deve ter sido difícil aquela situação. O fogo dos céus vir e queimar a água, os altares serem destruídos, o altar de Deus ficar ali intacto. Isso gerou ali cansaço na sua alma, cansaço no seu ser. E ele não resistiu. Quando depois veio apenas uma simples palavra, deitou-o abaixo. Ele ficou, podemos dizer, se fosse hoje, dizíamos que ele estava numa depressão profunda, ao ponto de querer morrer, que é o que acontece a quem está numa depressão. Então, ele era ou não era um homem de Deus? Então pode acontecer contigo ou comigo? Pode. Por isso o apóstolo Paulo nos diz, aqui, através desta palavra, porque é que isto acontece? Porque o homem exterior se corrompe. Corromper no sentido de cansaço. O que é que ele quer dizer com isto? Tem dois sentidos o corromper. Tem o sentido de o nosso homem exterior ir envelhecendo. Amém? Enquanto estamos na idade da Isabel, a gente não fala em envelhecer, a gente fala em crescimento. Não é? Quando, a partir da idade adulta, a gente começa a pensar em envelhecer. Percebemos que hoje não temos já as mesmas capacidades físicas, deixamos de ter, às vezes, a mesma capacidade de resistir ao cansaço. E este é o corromper do homem exterior. Tem a ver com cansaço, tem a ver, muitas vezes, com não termos ânimo, mas também com as situações difíceis por que vamos passando. Porque há tribulações que vêm e as coisas se vão sendo acumuladas. E nós não renovamos o nosso homem interior, esse acumular de situações pode-nos levar ao ponto em que estava o profeta Elias. Pode-nos levar ao ponto em que a gente não sabe como fazer. Em relação ao envelhecer, nós não temos nada. Não é? Podemos fazer assim umas coisas para ficar mais bonitos, podemos cuidar da nossa dieta, podemos não comer coisas que nos fazem mal, podemos fazer exercício, mas a verdade é que nunca ninguém ficou cá. Amém? Nunca ninguém ficou cá para contar a história. Portanto, a gente vamos mesmo envelhecer. Daqui a uns aninhos vão ser os nossos filhos aqui a trazer a palavra, a trazer o louvor, a gente sentadinhos na cadeira. Se calhar daqui a uns aninhos, em vez de ter a salinha para as crianças, temos de ter a salinha para a terceira idade, que é para a gente ir descansar um pouquinho. Porque é assim que funciona a vida. Mas o importante é que, se em relação à saúde nós não podemos fazer mais do que cuidar de nós, do envelhecimento, em relação ao desgaste emocional, que nos pode levar ao desânimo, aí sim nós temos que saber gerir isso, nós temos que ir buscar no Senhor o consolo, o conforto, para trazer equilíbrio. O que é que traz essa corrupção emocional? Muitas vezes não, são duas coisas. É o excesso de atividade e é a ausência da componente espiritual. Eu não estou a dizer que o profeta Elias não tinha uma componente espiritual. Claro que tinha, mas ele durante uns dias, ele
focou-se apenas numa atividade e isso trouxe-lhe um desgaste que ele não foi capaz de gerir. E o apóstolo Paulo diz aqui que, embora o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia a dia. E é sobre esta renovação que é importante nós falarmos. Porquê? Porque é esta renovação que me vai ajudar a equilibrar o desgaste do meu homem exterior. É esta renovação interior que me diz que é possível, através dela, eu equilibrar o meu desgaste físico. Porquê? Porque muitas vezes a gente tem excesso de atividades. Às vezes nós arranjamos um segundo emprego para poder ter melhores condições de vida, às vezes arranjamos um terceiro emprego, uma segunda empresa, às vezes fazemos tanta coisa na expectativa de ser promovidos. Claro que isso é interessante, mas nós temos que saber avaliar se algumas vezes essas propostas que nós achamos que é Deus a abrir-nos uma porta, não é o inimigo a trazer-nos uma proposta para nos tirar o pouco tempo que nós já temos com Deus. E nós temos que ser capazes de avaliar isso. E nós só avaliamos isso não pelo homem exterior, só avaliamos pelo homem interior, porque o homem interior é aquele que está ligado ao Espírito Santo, é aquele que sabe essa direção. Claro que todos nós temos que trabalhar, temos que sustentar a nossa casa, temos que cumprir as nossas obrigações, mas temos que perceber que se o que estamos a fazer nos está a levar para longe de Deus, talvez seja a altura de nós repensarmos, porque Deus, com toda a certeza, não nos vai deixar faltar nada se nós andarmos debaixo da sua direção. E nós temos a noção que Deus cuida de nós e temos que ter uma noção que é importante nós percebermos porque é que o mundo muitas vezes faz isso e porque é que nos atrai para coisas que parecem que são boas, mas que nos afastam. A Bíblia conta-nos aqui um exemplo claro. Tem a ver com o povo que estava preso, que era escravo no Egito, do faraó. Quando Moisés recebe uma direção de Deus para ir falar com o faraó, para que o faraó possa libertar o povo, o que é que Deus diz a Moisés? Deus não diz a Moisés para que o povo seja liberto apenas para ser livre. Deus diz a Moisés, vai dizer ao faraó que ele liberte o meu povo para que me possa vir adorar. Porque adorar quer dizer colocar Deus em primeiro lugar. Adorar não quer... Nós podemos adorar através do louvor, adorar através do serviço, mas esta adoração que Deus fala é colocar Deus em primeiro lugar. E quando Moisés vai dizer isso ao faraó, o que é que o faraó fez? O faraó diz uma coisa muito simples. Eles querem adorar? Eles acham que têm tempo livre? Vamos dar-lhes mais trabalho. Então, eles passavam o dia a fazer tijolos e material de construção. E o que o faraó fez foi muito simples. A partir de hoje, eles deixam de ter o material para fazer. Eles ainda têm que ir buscar o material. A palha, o barro, tudo. Eles têm que ir fazer. Ou seja, eles ainda tinham menos tempo para estar livres. O faraó, nós aprendemos a estudar a Bíblia. O faraó tipifica a figura do diabo. Quando se fala em faraó, estamos a falar de Satanás. E é assim que muitas vezes o mundo faz. Cria-nos mais trabalho para nós estarmos ocupados e não termos tempo para adorar a Deus. Cabe-nos ter a capacidade de perceber isso, ter esta percepção, se aquilo que estamos a fazer está a afetar ou não a nossa vida espiritual. Longe de mim dizer, não, nós não vamos trabalhar, nós vamos passar o dia a adorar, passar o dia a orar. Se Deus disser isso a alguém, há de dizer claramente e há de dar o sustento a essa pessoa. O Senhor nos diz também na sua palavra que é bom que o homem trabalhe, é bom que a gente seja responsáveis. E não só. Hoje em dia nós temos uma percepção que há 30, 40, 50 anos atrás as igrejas não tinham. É que, à medida que nós trabalhamos no mundo, nós impactamos o mundo com os valores de Jesus. À medida que nós no nosso trabalho damos testemunho, nós estamos a falar de Jesus. Quando o Senhor, na grande comissão em Mateus 28, diz, ide e fazei discípulos todas as nações, o Senhor está a dizer, vai na tua empresa falar de mim, vai dar testemunho de mim no teu trabalho, vai dar testemunho de mim na tua escola. Essa é a grande comissão que o Senhor tem para nós. Por isso, é bom nós trabalharmos. Temos que ter este equilíbrio. Mas, voltando aqui ao apóstolo Paulo, porquê é que o apóstolo Paulo nos diz que a renovação do homem interior é diária? Porque é um princípio bíblico que nós aprendemos. Nós, a estudarmos a Bíblia, percebemos que é importante e é necessário renovar-nos diariamente. É bom vir à igreja ao domingo, é ou não é? É bom estarmos todos juntos, é bom podermos estar no café em comunhão, é bom podermos estar a ver-nos, às vezes só nos vemos de domingo a domingo, alguns de nós. Claro que é bom, mas a nossa vida espiritual não se deve esgotar em 2 horas que nós temos ao domingo na igreja, onde nós adoramos, levantamos as nossas mãos, cantamos,
damos graças ao Senhor, abraçamos os irmãos, ouvimos uma palavra, vamos felizes para casa, ou não. Depende, às vezes a palavra de Deus faz-nos pensar, não é? E há um pastor que há uns anos dizia que o culto não só é bom quando a gente sai felizes, o culto é bom quando a gente sai a pensar. Porque quer dizer que às vezes a palavra de Deus nos faz pensar. Mas eu acredito que a nossa vida espiritual não se pode esgotar numa coisa que fazemos ao domingo e depois de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. A gente esquece que há um Deus, a gente esquece que há um Jesus e nós ficamos sem comer até ao próximo domingo. Quem faz dietas, até quem faz dietas para emagrecer, sabe que pode fazer um jejum de muitas horas, mas ninguém faz jejum de 7 dias. Senão não fica cá para contar a história. Então, porquê é que nós achamos que podemos fazer um jejum espiritual de 7 dias? Ou de 6, não é? Se fosse assim, o apóstolo Paulo dizia que o homem interior se renovava semana a semana. Porque é importante nós buscarmos diariamente. E onde é que o apóstolo Paulo buscou este exemplo? Onde é que nós podemos buscar este exemplo? O primeiro exemplo que nós temos é na Bíblia e no Antigo Testamento. Eu falei há pouquinho de quando Moisés foi falar com o faraó para libertar o povo. O faraó acabou por ser obrigado, percebeu que não podia estar a brincar com Deus, libertou o povo não fugiu do Egito. Eu sei que às vezes se diz que o povo fugiu do Egito, mas não fugiu. O faraó disse para o povo sair, autorizou mais. Os próprios egípcios deram-lhes animais, deram-lhes roupas, deram-lhes ouro, deram-lhes prata. Eles vieram de lá com coisas. Quem foge não traz nada. Quem foge traz a roupa no corpo e foge o mais rápido possível. Por isso o povo não fugiu do Egito. O que aconteceu é que eles saíram e foram atrás de Moisés e foram para o deserto. E a Bíblia nos diz, por várias razões, que hoje não vamos falar, eles andaram 40 anos no deserto até chegar à Terra Prometida. O que seria um percurso de 40 dias, pela desobediência do homem, transformou-se em 40 anos. Eles podiam ter chegado à Terra Prometida num mês e meio. Demoraram 40 anos para lá chegar. E o que a Bíblia nos ensina, quando o povo andava no deserto, é que Deus cuidou do povo. A Bíblia nos diz que as sandálias deles não se estragavam. A Bíblia nos diz que as roupas deles não se estragavam durante 40 anos. Eles não tinham a Primark para ir fazer compras. Eles não tinham lojas para fazer compras. Então Deus cuidou do seu povo para que eles não andassem descalços, para que as tendas deles não se estragassem. 40 anos. Eu tenho uma pérgola, quem conhece a nossa casa, a gente tem uma pérgola lá no nosso jardim. Em 2 anos eu tive que substituir aquela parte de fora, a parte de cima, porque aquilo vai rompendo, porque é a chuva, porque é o vento, porque é o sol, porque é não sei o quê. Agora vejam, as tendas que eles armavam e desarmavam quase diariamente duraram 40 anos. Às vezes uma cadeira ao fim de 15 dias já começa a ficar toda torta. Deus cuida. Quando Deus cuida, Deus cuida. Só que há um pormenor. Eles estavam no deserto. Ali não havia nada que pudessem plantar para ter comida vegetal. Não havia animais. Eles não estavam na Arca de Noé. Eles estavam no deserto. Não tinham animais para comer. Eles comiam de quê? Deus proveu a comida necessária para eles resistirem, para viverem. Diariamente, a Bíblia nos diz, para não gastar muito tempo, eu não vou buscar essa referência, mas podem todos ver lá em casa, podem ler o livro de Êxodo, que o Senhor nos vai mostrar isso tudo. O Senhor diariamente, do céu, derramava um pão que se chamava maná. E esse pão só tinha a duração de um dia. Ou seja, hoje é domingo, hoje caiu o pão, eu comia. Se eu guardasse aquele pão e fosse comer amanhã, o que a Bíblia me diz é que aquele pão estava azedo e tinha bichos. Porquê? Porque amanhã o Senhor dava novamente a provisão. No dia seguinte vinha novamente o maná. Ou seja, dia a dia vinha o pão do céu para alimentar o povo. Exceção, sexta-feira. Na sexta-feira, como sábado, o Senhor já estava aqui a criar o princípio do Shabat, o princípio do dia de descanso semanal. Na sexta-feira caiu uma porção dobrada e no sábado, coisa fantástica, o pão que estragava de quinta para sexta, de sexta para sábado não estragava. Podiam comer, mas no domingo já estava estragado. Porquê? Porque domingo vinha uma nova provisão. Então o que Deus nos diz aqui é que diariamente vinha a provisão física. Deus está-nos a dizer que espiritualmente a nossa provisão deve ser diária. Nós devemos ir diariamente buscar. Eu posso reforçar isto dizendo-vos
um dos exemplos, quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, o Senhor Jesus usou uma passagem que está lá em Deuteronômio 8, quando o diabo lhe diz, depois de 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus deveria ter fome. Amém? Eu deveria ter. Jesus também, com certeza. E o diabo diz, se transformar estas pedras em pão, poderás comer. E Jesus usa uma palavra de Deuteronômio 8 que confirma esta passagem do maná, em que diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus está-nos a dizer aqui, através desta passagem, que nós devemos alimentar o nosso espírito, o nosso homem interior diariamente. Vou-te dar ainda um exemplo mais claro, naquela que está lá em Mateus 6, 11, na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que é conhecida pela oração do Pai Nosso. O Senhor Jesus diz lá claramente, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não diz, o pão nosso da semana nos dá hoje. Então Jesus está a dizer, através de um exemplo, não só físico, acima de tudo um exemplo espiritual, que nós temos que ir buscar diariamente. Então se Jesus nos dá uma direção que nos ajuda a perceber como é que eu devo renovar o meu homem interior, se não o fizermos, quer dizer o quê? Que não estou a renovar o meu homem interior. Há coisas que são ou sim ou não. Se é diariamente que eu tenho que me alimentar, se eu não me alimentar diariamente, eu vou ficar em falência ou física ou espiritual, conforme aquilo que nós estivermos a falar. E o que acontece se eu não me alimentar diariamente o meu homem interior? O que é que o apóstolo Paulo nos disse? Que o homem físico, o homem exterior, se vai corrompendo e se vai desgastando. Então eu tenho aqui o segredo. Se tivesse o João aqui hoje, eu dizia a resposta do $1.000.000. Eu tenho aqui o segredo para como é que eu vou evitar não o envelhecimento, mas como é que eu vou evitar a corrupção da minha alma, o desgaste, o burnout, a depressão. Eu vou evitar isso como? Alimentando diariamente o meu homem interior. Alimentando diariamente do Senhor. Claro, tudo depende sempre da nossa escolha. Eu posso decidir descer por este lado ou posso decidir descer por este. Tudo são escolhas nossas e espiritualmente falando também. Depende de nós a decisão de seguir os ensinamentos de Jesus em vez de os adaptarmos, que é aquilo que nós às vezes fazemos, àquilo que nos dá mais jeito. Tudo depende agora. Na realidade, eu vou-vos dizer uma coisa, não existe uma vida cristã plena se nós não alimentarmos o homem interior diariamente. Nós podemos fazer jejum intermitente, na segunda eu oro, na terça não oro, na quarta oro. Nós podemos fazer isso tudo. O tipo de alimento é diferente. Porquê é que se faz jejum intermitente no físico? Porque nós queremos perder peso, porque queremos tirar alguma coisa que cá temos. É ou não é? As gordurinhas que estão aqui, as banhinhas, essas coisas. É por isso que a gente faz jejum intermitente. Ou seja, se eu vou fazer jejum intermitente no espírito, vou perder o quê? Aquilo que Deus me foi ensinando. Os princípios que eu fui guardando cá, que não são gordura espiritual, mas são alimento e princípios. Eu vou perdendo isso. E Jesus, quando foi à cruz, deixa-me dizer-te uma coisa, Jesus não foi somente para nos trazer salvação. Claro, Jesus foi lá para nos trazer salvação. Jesus não foi somente para perdoar os nossos pecados. Jesus não foi somente para nós sermos livres. No momento em que Jesus vai à cruz, Deus está a oferecer-nos de forma gratuita a oportunidade de termos relacionamento com Ele, que nós não poderíamos ter. O nosso pecado impedia-nos, criava um abismo entre nós e Deus. A forma errada como nós fazíamos tanta coisa impedia-nos de relacionar com Deus. Porquê? Porque Deus é santo e o profano, o ímpio, aquele que é pecador, aquele que é imperfeito, aquele que é injusto, não se pode relacionar com Deus. Mas através do sacrifício de Jesus, o Senhor ofereceu-nos essa possibilidade real de termos relacionamento com Ele. Eu não estou a falar de bênçãos, eu não estou a falar de milagres. A pastora Sandra veio-me dizer aqui que enquanto estava no louvor, ela hoje, por causa do cansaço de ontem, de muita coisa, pesos para cima, pesos para baixo, ela estava cheia de dores na coluna. Enquanto estava aqui a adorar, ela veio-me dizer que as dores passaram completamente, que havia uma unção de cura neste lugar. Por isso, se chegaste aqui com dores, mal disposto, e saíres bem, não penses que foi o ventilador que fez nada. Foi Deus que fez. Foi Deus.
Há momentos que não é preciso impor as mãos, há momentos que não é preciso orar. É só estar no ambiente onde Deus está a fazer as coisas. Porque o apóstolo Pedro da Bíblia nos diz em Atos, ia na rua e a sua sombra curava. Ele não orava, ele não dizia nada, ele não punha as mãos. Porquê? Porque há um ambiente. E Deus constrói esse ambiente aqui na arca. Deus abre esse portal aqui onde há uma conexão direta com os céus e nós vemos coisas acontecer que nós não imaginamos e nem sequer às vezes fazemos de uma forma direta a algo para que isso aconteça. Por isso, fecha os teus olhos agora. Se o Senhor me lembrou para falar disto, tem que haver uma razão qualquer para isso. Se estás com uma enfermidade no teu físico, se estás com uma enfermidade na tua alma, coloca a tua mão, seja na zona do teu coração, seja na zona do teu corpo, onde possas ter uma dor, onde possas não te sentir bem. Senhor Jesus, nós sabemos que há uma unção de cura neste lugar hoje. Nós sabemos que Tu estás a fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós imaginamos. E hoje nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Colocamos a nossa alma nas Tuas mãos. O desânimo, o cansaço, a depressão, o burnout, colocamos nas Tuas mãos. Mas colocamos também o nosso físico, o nosso homem exterior. Vem com a Tua cura sobre nós nesta hora, Senhor, te pedimos no nome de Jesus. Vem tocar no nosso físico, vem tocar no nosso homem interior também, Senhor, nesta manhã. Agora, Senhor. Vem fazer um milagre em quem precisa desse milagre, desse toque. Pela fé, Senhor. Nós hoje declaramos a cura, a restauração física, a restauração emocional sobre cada um que está na Tua casa, sobre cada um que nos está a ver, seja no direto, seja na gravação. Que essa unção poderosa de cura possa alcançar as nossas casas, possa alcançar os nossos filhos que estão lá em cima, possam alcançar aqueles com quem hoje nós nos cruzarmos, possamos hoje ser enviados do Senhor para levar essa cura e essa transformação. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nós não podemos ficar agarrados às vezes a protocolos que o homem cria na nossa mente, que a gente vai criando na nossa mente. A gente tem que deixar o Espírito Santo ser livre. Mas como eu estava a dizer, o ter relacionamento com Deus, eu não estou a falar necessariamente de milagres, de bênçãos. Estou a falar de nós ouvirmos a voz do Senhor. Estou a falar de nós sermos íntimos dele, nós nos irmos sentar no seu colo, contar as nossas dificuldades, chorar no colo do Senhor quando o dia é mau, chorar quando não sabemos como pagar aquela conta, chorar quando temos um filho doente, quando a enfermidade bate na nossa casa e não sabemos como resolver. Sim. É para isso que serve ter intimidade com o Senhor. O ser íntimo do Senhor, o ser cristão, não nos faz ficar impunes ou incólumes de que as coisas nos possam acontecer. Não, porque a Bíblia nos diz em Eclesiastes que o dia mau chega, o dia mau acontece. Temos é que estar preparados para isso. Mas, como eu estava a dizer, a nossa vida é feita de escolhas, de escolhermos alimentar o homem interior ou escolhermos deixar desgastar o homem exterior e depois dizer que a vida nos correu mal. E como disse há pouquinho, isto é difícil. Sabem porquê que é difícil? Porque isto obriga a que a gente faça escolhas e quando nós temos que fazer escolhas, nós temos que fazer renúncias. Deixa-me dar-te um exemplo. Imagina que eu tinha combinado aqui com o meu querido amigo Alcides, hoje à tarde irmos ao cinema, ver... Não faço a menor ideia. Imagina, tinha combinado ir ao cinema. E agora, o António dizia assim, cinema... Epá, eu tenho ali uma cana de pesca. A gente, nem sei se o António gosta de pesca ou não. Vamos, mas é pescar hoje à tarde. Eu tenho que fazer uma escolha. Ou vou ao cinema, ou vou pescar. É ou não é? Consigo ir ao cinema e pescar na mesma hora? Não. Quando muito posso estar a pescar e estar com o telemóvel a ver uma coisa qualquer, um filme. Mas já não é cinema. Então eu tenho que fazer escolhas e posso gostar muito de ir pescar e vou estar sempre a pensar, ei, o Alcides está lá a ver aquele filme. Ou posso ir ao filme com o Alcides e estar a pensar, e o António está a apanhar ali uma ganda garopa agora. Mas é uma escolha que eu vou ter sempre que fazer. E as nossas renúncias físicas são assim. Se eu hoje não tenho tempo para ler a Bíblia, se eu hoje não tenho tempo para renovar o homem interior, se eu hoje não tenho tempo para orar, se eu hoje não tenho tempo para fazer isso, e eu decido passar a fazer... alguma coisa vai ter que ser mudada, é ou não é?
O dia não vai passar a ter 25 horas para eu ter mais uma hora. E se tivesse, eu ia gastá-la na mesma, com toda a certeza. Não é? O dia não ia passar a mudar. E o que nós percebemos quando o Senhor Jesus nos diz aqui, em Mateus, para nós pedirmos o pão nosso, uns versículos antes, o Senhor Jesus diz, quando orares, vai para um lugar onde estejas sozinho, onde tem um lugar secreto, onde estejas em paz, para poder orar, para poder ter o teu tempo com Deus. Isto é aquilo que nós, em linguagem crentez, dizemos que é o chamado devocional. O que é um devocional? É um tempo que nós separamos diariamente, o tal tempo em que nós temos que fazer uma renúncia, uma escolha. Separamos diariamente para orar, para ler a Bíblia, para ouvir Deus, porque orar, deixa-me dizer-te uma coisa, orar não é ir ao guichê pedir coisas a Deus. Hoje é o guichê das finanças, é aqui, plim. Não, orar não é só para ir pedir coisas a Deus. Claro que a gente vai pedir coisas a Deus. Aquilo que os nossos filhos mais fazem é o quê? É pedir-nos coisas. Então, é normal que a gente vá pedir coisas ao Pai. Mas a oração não é pedir, a oração não é falar. A oração é estabelecer um diálogo, é ouvir o que Deus fala connosco também. A oração é uma estrada que tem dois caminhos, não vai só para lá, vai para lá e vem para cá. E há um pastor que eu conheço que tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz que a oração não é só o momento em que eu tento influenciar Deus a meu favor. É o momento em que Deus nos tenta influenciar também, para nós podermos mudar e ser pessoas diferentes. Isso é fantástico e maravilhoso. Então, este tempo que nós separamos, nós temos que nas 24 horas onde hoje não arranjamos tempo, temos que arranjar esse tempo. Temos que fazer escolhas, temos que decidir fazer alguma coisa diferente. Ou seja, ou dormimos menos, ou trabalhamos menos, ou vamos menos à pesca, ou vamos menos ao cinema, ou vamos menos... Há qualquer coisa que nós temos que fazer menos. Ou então temos que nos organizar, temos que organizar as nossas atividades, porque sabem que nós às vezes ficamos horas sem fazer rigorosamente nada. Às vezes ficamos e não estamos sequer a meditar, estamos em alguma inércia, fruto do cansaço, e às vezes apetece ficar sentado, sem fazer nada. Mas nós temos que mudar alguma coisa, se queremos realmente alimentar o nosso homem interior. E agora tu perguntas-me assim, pastor, mas é obrigatório fazer isso? Não. O Senhor Jesus não diz em nenhum lugar que é obrigatório. O Senhor Jesus nos diz, como disse àquele jovem que dizia, o que é que eu tenho que fazer para te seguir? Tens que fazer isto, isto e isto. Ele não quis fazer, Jesus foi atrás dele. Não. Ele teve uma escolha, não quis. Não quis vender as coisas dele e dar aos pobres, não quis. É uma opção de vida. Ou seja, nós podemos continuar a viver a nossa vida sem ter este tempo com Deus diariamente, sem ter esse maná do céu diariamente? Claro que podemos. O que é que vai acontecer? Não vamos usufruir de tudo aquilo que poderíamos usufruir. E depois vamos ver o irmão que está ao nosso lado, ou que está à nossa frente, ou que está atrás de nós, a contar-nos testemunhos de coisas fantásticas que Deus está a fazer na sua vida. Como Deus mudou o seu casamento, como Deus mudou o seu relacionamento com os filhos, como Deus lhe abriu uma porta de emprego, como Deus... E connosco não faz, e depois vem o quê? Vem a frustração com Deus. Mas quem é que deixou de fazer? Quem é que continua a escolher a Netflix, a Amazon, para dizer todos, para não falhar ninguém, a Apple, a Disney? Quem é que escolheu isso tudo? Foi Deus ou fomos nós? Fomos nós. Quem é que escolheu a pesca todos os dias? Fomos nós. Quem é que escolheu o cinema todos os dias? Fomos nós que escolhemos. Então, a frustração não pode vir com Deus quando nós percebemos que na nossa caminhada não saímos da fase em que sabemos escrever o nosso nome e vemos os outros todos na fase em que já perguntam a Deus, mas porquê que ao 6º dia criaste o homem e não criaste ao 5º? Porque os outros fizeram uma caminhada de renúncia e de escolha para chegar a esse lugar com Deus. Achas que Deus criou por acaso tudo em 5 dias? Não vou ir por aí. Deus não criou por acaso tudo em 5 dias. E não criou no 6º o homem por acaso. Vou-te dar só um desafio para tu pensares em casa. Num dos dias, acho que é no 2º, Deus diz que fez a separação, criou as águas, fez a separação entre os céus e a terra. Mas se formos ao primeiro versículo de Gênesis 1:1, diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Como a Bíblia não se engana, nem se contradiz, se já havia águas, porque é que foi só no 2º dia que Deus criou as águas? É só para a gente pensar.
A diferença entre sabermos o nosso nome ou conhecermos um pouquinho mais de Deus tem a ver com as nossas escolhas de alimentar o homem interior. Não tem a ver com Deus. Porque o conhecimento de Deus está lá. E como diz em Jeremias, o Senhor traz àqueles que o buscam e àqueles que fazem as escolhas certas. Isto é para aguçar a nossa curiosidade e para nós percebermos que não é por acaso que as coisas são assim. Não é por acaso que quando os escribas perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, o maior mandamento de todos, Jesus respondeu com 2. Que eles estavam a ver-se como Jesus estava a pôr em causa muitas coisas da lei, porque Jesus curava ao sábado. E eles achavam, não se pode, porque o sábado é de descanso. Então vai-se deixar morrer uma pessoa, era o que Jesus dizia. E como Jesus começou a pôr muita coisa em causa, eles tentaram apanhar Jesus em falso. Então perguntam-lhe qual é o maior mandamento. E Jesus responde, são 2. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, todo o teu coração, com toda a tua alma, toda a tua fé, todo o teu entendimento. E o segundo é, amarás ao próximo como a ti mesmo. Jesus conseguiu mesclar ali os 10 mandamentos que estavam na lei. Então, como é que nós podemos dizer que amamos a Deus sobre todas as coisas e não conseguimos nas 24 horas arranjar diariamente um tempo para estar com aquele que nós dizemos que amamos sobre todas as coisas? São pequenas incoerências que nós às vezes vamos gerando em nós. E como eu disse há pouquinho, não estou a apontar o dedo a ninguém. Em primeiro lugar, aponto para mim. É um alerta que nós temos que ter. Nós estamos a terminar um ano bíblico. No dia 17, dois domingos, celebra-se o ano bíblico. O ano bíblico não bate certo com o nosso ano de calendário. O mundo decidiu celebrar quando fez o calendário pelo qual hoje a sociedade ocidental toda se rege. O mundo decidiu que a 31 de dezembro começava um novo ano, à meia-noite. Podia não ser, decidiu ali. Decidiu que havia 12 meses. Aliás, nem fizeram bem as contas, não é? Porque uns têm 31, outros 30, um tem 28 durante 4 anos, 3 anos. Vejam bem, o mundo fez muita coisa, criou ali um calendário, mas não bate muito certo. O calendário de Deus bate certo. E o calendário de Deus diz que este ano calha para nós entre 16 e 17, é a festa das trombetas, o Rosh Hashanah, a mudança do novo ano bíblico. Vamos passar do ano 5783, onde estamos agora, para o ano 5784. Então, isto para dizer o quê? É um bom momento para nós fazermos uma avaliação da nossa vida e percebermos, vou entrar no novo ano bíblico. Então, que eu possa começar a tratar do meu homem interior, que eu possa perceber, não interessa o que eu fiz de errado até hoje. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Senhor nos diz de forma clara que os nossos pecados são perdoados e são jogados no mar do esquecimento. E Deus nunca lá vai buscar esses pecados. Deus nunca te vai acusar nem a ti nem a mim daquilo que eu fazia antes. Quem faz isso é o acusador e a gente não lhe pode dar crédito nenhum. Então, da mesma forma, se até hoje eu não cuidava do meu homem interior, ok, não vou falar mais nisso, mas que eu possa começar a fazer esta mudança, que eu possa começar a trabalhar com Deus de uma forma diferente do que eu fiz até hoje. Esse tempo de devocional não é nada de extraordinário. É um tempo em que a gente lê a Bíblia, é um tempo em que a gente conversa com Deus. Hoje em dia, com um telemóvel, a gente até pode pôr uma música e estarmos a adorar ao mesmo tempo. Conseguimos ter ali um tempo que faz a diferença na nossa vida. Seja no início do dia, seja no final do dia. Isso faz toda a diferença. O que é importante nesse tempo é o coração querer fazer. Agora, se eu oro mais, se eu oro menos, se eu não tenho esse hábito, eu não vou conseguir estar 1 hora ali, nem 1 hora. Mas se eu tiver 5 minutos, se eu tiver 10, eu vou querendo essa rotina na minha alma para que o homem interior se vá renovando. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Posso brincar um bocadinho? Sim. A Bíblia nos diz, e é uma frase que nós, crentes, usamos muito, porque é verdade, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. É ou não é? Nós muitas vezes dizemos isso em oração. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Como é que achas que isso acontece? Achas que Deus pega lá no balde das misericórdias e deita cá para baixo, lá do céu, e a gente vai a passar naquela altura, um apanha a misericórdia e o outro não apanha a misericórdia? Eu disse que ia brincar, não é? Não estou a faltar ao respeito a Deus. Eu acredito que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha vida quando eu tenho o meu devocional com Ele. É quando eu estou a renovar o meu homem interior que as misericórdias do Senhor vêm sobre a minha vida, sobre a minha casa.
Claro que eu posso não orar e Deus, que é bondoso e misericordioso e nos ama de uma forma incondicional, guardar-me e renovar sobre a minha casa. Claro que sim. Mas eu acredito também que é muito mais efetivo se eu tiver este tempo com Ele. É no tempo que eu estou com Ele que eu dou liberdade a Deus para o Espírito Santo me dizer assim: não estou a gostar dessa forma como tu andas a fazer a tua vida. Não estou a gostar da forma como estás no teu trabalho. Não estou a gostar do teu comportamento. É nesses momentos que eu abro o meu coração e quebro as minhas defesas, que eu estou sensível a ouvir Deus chamar-me a atenção de coisas que eu ainda não estou a fazer bem. E isso chama-se as misericórdias do Senhor a renovarem sobre nós. Porque se elas não se renovarem sobre nós diariamente, a verdade é que nós falhamos, a verdade é que nós pecamos, a verdade é que se a justiça de Deus viesse sobre nós diariamente, ao invés das misericórdias, nós não resistiríamos. Porque nenhum de nós pode dizer: a justiça de Deus não me vai tocar. Claro que vai, porque nós não fazemos tudo bem. Então, é importante nós percebermos que este tempo é fundamental. Nunca como hoje houve tantas solicitações do mundo para nos tirar o tempo. Hoje é tanta coisa. A nossa mente já pensa em 50 milhões de coisas ao mesmo tempo, mas o mundo tem tanto impacto, tanta coisa para nos roubar o nosso tempo, como o faraó tentou roubar ao povo. Mas a verdade é que hoje nós também temos na palma da nossa mão uma coisa que nunca tivemos antes e que, se for usado para o bem e não para o mal, nos permite ter a Bíblia, nos permite ouvir ministrações, nos permite rever os cultos da igreja, nos permite ter uma música de adoração, montes de plataformas, que não vou fazer publicidade, são grátis, são pagas também, mas de forma gratuita nós conseguimos ouvir montes de coisas. Ou seja, eu posso ir no autocarro a ler a palavra, não é o meu devocional, mas estou a ler a Bíblia, estou-me a alimentar da Bíblia. Eu posso ir no transporte público com os fones e ouvir uma música que adoro o Senhor e que faz bem à minha vida, em vez de fazer outras coisas erradas. Em vez de estar a ouvir a conversa do vizinho do lado, só vai falar com quem foi não sei para onde e que apanhou se embebedou e chegou a casa. Isso não me edifica nada, mas se eu tiver a ouvir algo que é de Deus, me vai edificar. E é importante nós percebermos isto. Para quem gosta de acordar cedo, se calhar o melhor tempo é de manhã, escolher ali um tempo de manhã. Para aqueles que são mais notívagos, que rendem mais à noite, que a gente possa escolher um tempo à noite, mas que a gente não fique de fora desta possibilidade que Deus nos está a dar de começar este ano novo, recarregando as baterias com Deus, renovando o nosso homem interior. Isso é fundamental. A talho de foice, como se costuma dizer, pode não ter nada a ver, mas eu estava a falar de nós podermos ouvir músicas que adorem o Senhor, músicas que nos façam bem. Deixa-me desmistificar aqui uma coisa que às vezes os crentes têm, e não fica bem claro. Tem a ver com nós ouvirmos músicas seculares ou não ouvirmos músicas seculares. Ouvir música secular não é pecado, ok? Por muito que isso possa chocar quem é mais crente, ouvir uma música do mundo não é pecado. Mas a Bíblia fala-nos que há uma coisa que não se chama pecado, mas que se chama impureza. E o não ser pecado não quer dizer que seja bom. No Antigo Testamento, os pecados eram tratados através de um sacrifício. Um pecado, no Antigo Testamento, envolvia sangue para que houvesse um sacrifício, para que houvesse esse perdão dos pecados. Por isso é que Jesus deu o seu sangue por nós, amém? Jesus pagou com a sua vida os nossos pecados, pagou a nossa salvação, pagou a nossa restauração. A impureza, no Antigo Testamento, nos ensina que era limpa através das águas. Por isso, e nós devemos de falar disso quando chegamos à festa dos tabernáculos, por isso é que o tabernáculo tinha o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Por isso é que o povo chegava ao pátio e se lavava. Porquê? Para tirar as impurezas, não só as físicas, mas para tirar as impurezas daquilo que faziam no seu dia-a-dia. Ouvir música do mundo é impureza. Nós podemos ouvir música do mundo e ir para o céu? Claro que sim, a Bíblia não diz que isso não acontece. Agora, há músicas do mundo que não nos edificam em nada, seja na letra, seja
na postura da pessoa que canta, seja na vida, no exemplo que essa pessoa tem. Por isso, a minha decisão como cristão é: eu vou adorar quem? Deus, através de uma música que é escrita para o Senhor, ou vou adorar o mundo através de uma música que é escrita para manipular as emoções das pessoas? É um alerta só para nós pensarmos, porque o nosso homem interior muitas vezes não se renova porque há impureza. Não quer dizer que haja pecado, mas há impureza em muita coisa que a gente possa fazer, que não sabemos. Não estou a dizer que a culpa é nossa. Nós não sabemos e é importante esse ensino. Amém? Então, voltando aqui à nossa palavra, e estou mesmo a terminar. O alerta que Deus nos está a dar hoje é simples. Nós podemos... O envelhecimento nós não conseguimos evitar. Só Deus. Mas nós podemos evitar o desgaste da nossa alma, podemos evitar sermos pessoas estressadas que andam sempre tipo guru mal disposto. Conhecem essa personagem do guru mal disposto? Podemos deixar de ser gurus mal disposto para passarmos a ser pessoas que sejam equilibradas. E isso acontece quando nós renovamos o nosso homem interior. E é isto que o Senhor quer trazer às nossas vidas. É 15 dias de nós fecharmos um ciclo, porque o nosso Deus move-se em ciclos, e nós podermos entrar no novo ano bíblico de uma forma mais adequada e mais correta. Amém? Podemos ficar de pé nos nossos lugares para nós terminarmos, para orarmos. Se alguém tiver dificuldade se alguém não sabe como fazer esse devocional, mas gostaria de fazer, no final que possa, venha falar comigo ou com a pastora, e nós ajudamos, nós damos umas dicas de como fazer, porque é bom, é importante. Podemos fechar os nossos olhos para orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esta Tua palavra. Muito obrigado porque nós entendemos a importância de renovar o nosso homem interior diariamente contigo. Obrigado, Senhor Jesus, porque foste àquela cruz para termos vida, para que a morte deixasse de reinar na nossa casa, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós fôssemos libertos das amarras do inimigo, dessas amarras de escravidão, Senhor. Mas Tu também foste àquela cruz para nos oferecer esse relacionamento com Deus, para nos oferecer a liberdade de ir ao Santo dos Santos diariamente, porque naquele dia o véu se rasgou de alto a baixo e um novo e vivo caminho foi estabelecido entre nós e o Deus Todo-Poderoso. Naquele dia deixámos de ser apenas criação, apenas criaturas, para passarmos a ser filhos de Deus. Naquele dia, ó Senhor Jesus, Tu deixaste de ser o unigénito de Deus para ser o primogénito e nós somos os Teus irmãos mais novos. Então, muito obrigado, Senhor, porque com o Teu sacrifício nós podemos alcançar uma imensidão de coisas impossíveis para cada um de nós. Podemos alcançar as bênçãos, os milagres de cura, como houve aqui já hoje. Podemos alcançar a capacidade de entrar na Tua presença. E, acima de tudo, Senhor, podemos ser honestos connosco próprios. Honestos ao ponto de percebermos que estamos a fracassar. Podíamos fazer melhor. E hoje nos entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Hoje entrego estas vidas, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos. Te pedimos perdão, Senhor. Temos sido homens e mulheres, Senhor, que entraram em desânimo. Temos sido homens e mulheres que não se preocuparam com a renovação do homem interior. Temos sido homens e mulheres que temos estado a desgastar o nosso homem exterior. E o desânimo bate à nossa porta. A dúvida bate à nossa porta. A vontade de desistir bate à nossa porta. A vontade de deixar tudo para trás, fazer como o profeta Elias, fechar numa gruta e pedir a morte. Até isso bate à nossa porta, Senhor. E hoje te peço, Senhor Jesus, possas cancelar isso nas nossas vidas hoje. Na autoridade do nome de Jesus, eu cancelo todo o desejo de morte que possa ter vindo sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações. Na autoridade do nome de Jesus, eu dou ordem de retirada a esse espírito de morte que possa estar a assolar as nossas vidas, as nossas casas. Que venha o Espírito Santo do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, trazendo mudança, trazendo entendimento, trazendo consolo, trazendo alegria. Toda a tristeza possa ser derrubada hoje, Senhor, e que nos possas vestir com vestes novas, com vestes de alegria. Que o choro acabe nas nossas casas e comece o sorriso e a nossa boca se encha de sorriso, como Tu nos dizes na Tua palavra. Deus, que a gente possa
começar a colher a tua alegria, começar a colher a tua vida na nossa casa, na nossa família e na nossa vida. E eu oro, Senhor Jesus, para que nos possas começar a ensinar, a mudar a nossa vida, que a gente possa começar a gerir as nossas 24 horas do dia para te dar prioridade, para te dar primazia, para que sejas verdadeiramente o nosso Deus, estejas acima de todas as coisas. Eu oro, Senhor, para que cada um de nós te possa amar de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua fé e com todo o seu entendimento. Enche-nos da tua presença. Muda em nós esse coração que tem andado fraco. Muda em nós esse coração que possa já ser de pedra em alguns de nós. Transforma por um coração de carne, cheio da tua alegria. Ativa, Senhor, os teus dons do Espírito em nós. Muda, Senhor, a nossa forma de ser e de estar, para que o teu fruto do Espírito seja visível em nós. Essas 9 características maravilhosas do fruto do teu Espírito sejam visíveis em cada um de nós. Que a nossa esposa possa reconhecer isso, que o nosso esposo possa reconhecer isso, que os nossos filhos possam reconhecer essa mudança em nós, que os nossos pais possam reconhecer essa mudança em nós. Senhor Jesus, nos ensina a tirar tempo para orar. Senhor Espírito Santo, a tua Bíblia nos diz que tu nos ensinas a orar como convém. Então hoje eu te peço, vem nos ensinar a orar como convém. Vem nos dar essa liberdade para abrir o coração na tua presença. Vem nos dar a ousadia de dizer não àquela atividade que eu faço, que é completamente supérflua e que eu não preciso dela, para que eu possa ter tempo na tua presença. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Deus. Nós não queremos ser religiosos como era o Saulo. Queremos ser teus discípulos, como era Paulo, como era Pedro, como era João, como era Tiago, como era Filipe. Queremos ser esses homens e essas mulheres que te colocam em primeiro lugar no seu coração. Ajuda-nos, Senhor, a mudar. É o que eu te peço, no nome